Olá, meu nome é Letícia e o meu grupo ficou responsável pelo tema apoptose. Nosso grupo é composto por Ana Beatriz Soares, Letícia Maria, Lilian Vitória e Stephanie Lopes. Nós dividimos o tema em tópicos para facilitar o entendimento. Primeiro, morte celular. Segundo, a apoptose elimina células indesejadas. Terceiro, a apoptose depende de uma cascata proteolítica intracelular mediada por caspases. Quarto, receptores de morte na superfície celular ativam a via extrínseca da apoptose. Quinto, a via intrínseca da apoptose depende da mitocôndria. Sexto, proteínas BCL2 regulam a via intrínseca da apoptose. 7. IAPs ajudam no controle das caspases. 8. Fatores de sobrevivência extracelulares inibem a apoptose de vários modos. 9. Fagócitos removem células apoptóticas. E, por fim, a apoptose excessiva ou insuficiente pode contribuir para doenças. Me chamo Stephanie Lopes e hoje eu vou falar sobre morte celular, ou mais conhecido como apoptose. O crescimento, o desenvolvimento e a manutenção de organismos multicelulares dependem não apenas de produções de células, mas também de mecanismos que as destroem. Isso porque, durante o desenvolvimento, padrões cuidadosamente orquestrados de morte celular ajudam a determinar o tamanho e a forma dos membros e de outros tecidos. Em muitos casos, essa morte acontece de uma forma controlada, chamada de morte celular programada, que ocorre por um processo chamado de apoptose, que do grego vem do cair, como as folhas de uma árvore. As células que morrem por apoptose sofrem modificações morfológicas características. Elas se encolhem e condensam, formando os chamados corpos apoptóticos, e são rapidamente engolfadas por uma célula vizinha ou até mesmo por um macrófago. Dessa maneira, a célula morre de forma ordenada e é rapidamente eliminada, sem causar uma resposta inflamatória prejudicial. E como as células são fagocitadas e digeridas rapidamente, em geral, existem poucas células mortas para serem vistas, o que pode ter feito com que a apoptose fosse ignorada por muito tempo. Por outro lado, temos a necrose celular, que ocorre em resposta a um dano agudo, como um trauma ou uma falta de suprimento sanguíneo. As células necrosadas se expandem e explodem, liberando seus conteúdos sobre as células adjacentes e provocam uma resposta inflamatória. Ainda existe a necroptose, uma forma de morte celular programada, disparada por um sinal regulador específico de outras células. Me chamo Ana Beatriz e hoje eu vou apresentar sobre a apoptose eliminando células indesejáveis. Bom, como já foi dito, a apoptose ela é a morte celular programada. E ela é super importante tanto no desenvolvimento quanto na manutenção do corpo. Um exemplo disso é o sistema nervoso, que durante o desenvolvimento, mais da metade das células nervosas morrem logo depois de serem formadas. Pode parecer um baita desperdício, mas na verdade é fundamental. Esse processo ajuda a modelar estruturas, como os dedos da mão, e também remove partes que não são mais úteis, como a cauda do girino, quando ele vira rã. Além disso, funciona como uma espécie de controle de qualidade, eliminando células com defeito ou perigosas, como aquelas que poderiam causar doenças autoimunes. Já nos adultos, a apoptose e divisão celular precisam estar bem equilibradas. O fígado, por exemplo, cresce se houver perda de tecido, mas também pode diminuir se estiver maior do que deveria, graças à apoptose. E quando uma célula sofre um dano muito sério, como no DNA, ela pode simplesmente se autodestruir, para evitar problemas maiores, como o câncer. Então, por mais que pareça exagero, perder tantas células, a apoptose é essencial para manter tudo funcionando direito. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a imagem. Essa imagem, ela vai complementar um pouco da fala, porque nela é possível ver que a apoptose é um processo controlado e limpo. As células mortas são rapidamente engolidas por outras células. Me chamo Stephanie Lopes e eu vou falar como a apoptose depende de uma cascata intracelular mediada por caspase. Bom, vamos entender como a apoptose ela é disparada dentro da célula. A apoptose é ativada por proteases intracelulares especializadas, chamadas de caspases, ceprocisteína e ácido para ácido aspartico. Elas criam sequências específicas em numerosas proteínas dentro da célula, levando à morte celular. As caspases são sintetizadas como prepulsores inativos e são ativadas apenas durante a apoptose.
Bom, existem dois tipos principais de caspases: as caspases iniciadoras e as caspases executoras. As iniciadoras, como o próprio nome diz, iniciam um processo apoptótico, ao se unirem em complexos e formarem dímeros, ativando a protease. A principal função das caspases iniciadoras é ativar as caspases executoras. As executoras, uma vez ativadas, catalisam os diversos eventos de clivagem de proteínas que matam a célula. Isso causa uma amplificação da cascata proteolítica. Durante esse processo, mais de 1000 proteínas são clivadas por caspases, incluindo lâminas nucleares, proteínas que liberam endonuclease, que fragmentam o DNA, a proteína do citoesqueleto, a adesão celular, ajudando as células a se desligarem das vizinhas. A cascata de caspase não é apenas destrutiva e autoamplificável, mas também irreversível. Oi, meu nome é Letícia e agora eu vou falar um pouco sobre o tópico receptores de morte na superfície celular ativam a via extrínseca da apoptose. Bom, a apoptose ela é um processo fundamental para a manutenção do equilíbrio do organismo. E na via extrínseca, esse processo ele inicia por sinais vindos do meio extracelular, principalmente através da ativação de receptores específicos presentes na membrana da célula, os chamados receptores de morte. Um dos exemplos de receptor é o receptor FAS, que ele é ativado quando ele se liga ao seu ligante, o FAS-L. Esse ligante ele costuma ser expresso por células do sistema imunológico, como os linfócitos T citotóxicos, especialmente quando o organismo identifica células que estão com alterações, como mutações ou infecções virais. Quando ocorre essa ligação entre o receptor FAS e o seu ligante FAS-L, forma um homotrímero, ou seja, 3 receptores que se agrupam. Esse complexo recruta uma proteína adaptadora chamada FADD. Essa FADD ela possui um domínio de morte que serve como ponto de ativação para a próxima etapa da via apoptótica. A FADD ela atrai moléculas de procaspase 8, que quando se acumulam, elas se ativam formando caspase 8 ativa. E a partir disso, se inicia uma cascata de ativação de outras caspases efetoras, como a caspase 3, que vão degradar componentes da célula de forma controlada, promovendo a destruição, mas sem provocar inflamação. Aí todo esse conjunto, receptor trimerizado, FADD e procaspase 8, forma o complexo indutor de morte. Esse mecanismo, ele é extremamente preciso e permite que o organismo elimine células potencialmente perigosas, mas sem comprometer o tecido ao redor. Olá, me chamo Ana Beatriz e eu voltei novamente para falar um pouquinho da via intrínseca da apoptose, que ela depende das mitocôndrias. A via intrínseca da apoptose é aquela que começa de dentro da própria célula, geralmente quando ela passa por algum estresse, como dano no DNA ou sinais do próprio desenvolvimento. Essa via, ela vai depender da mitocôndria. Quando algo dá errado, a mitocôndria libera algumas proteínas no citosol, e uma das mais importantes seria o citocromo C. Fora da mitocôndria, ele muda de função e se junta a uma proteína chamada de APAF1. Juntas, elas formam uma estrutura chamada de apoptossomo, que vai ativar uma enzima conhecida como caspase 9. Essa enzima, por sua vez, vai ativar outras caspases chamadas de caspases executores, que colocam o processo de morte celular em ação. Ou seja, é como se a célula percebesse que algo está errado e aí ela mesma aciona um botão de autodestruição com a ajuda da mitocôndria. Agora vamos para a explicação da imagem. Bom, a mitocôndria ela recebe o sinal de estresse e começa liberando o citocromo C. Após isso, o citocromo C vai ativar a proteína da APAF1 e várias APAFs1 se juntam e formam o apoptossomo. O apoptossomo chama e ativa a caspase 9 e a caspase 9 ativa outras caspases que iniciam a morte celular. Ou seja, a célula percebe que algo está errado e com a ajuda da mitocôndria ela vai ativar seu próprio sistema de autodestruição. Olá pessoal, dando continuidade ao trabalho, eu me chamo Lília e hoje eu vou falar sobre um tema fundamental no controle da morte celular programada, que é a via intrínseca da apoptose e como ela é regulada pelas proteínas da família BCL2.
A apoptose, como vocês sabem, ela é essencial para manter o equilíbrio dos tecidos e eliminar células danificadas ou desnecessárias. E a via intrínseca da apoptose, que é a que eu vou focar, ela é ativada por sinais internos da célula, como danos ao DNA, falta de nutrientes ou estresse oxidativo. E quem regula essa via de maneira muito importante são as proteínas da família BCL2. Essas proteínas são classificadas em dois grupos principais: as pró-apoptóticas, como a BAX e BAC, que favorecem a morte celular, e as antiapoptóticas, como a própria BCL2, que impedem a apoptose de acontecer. Elas atuam principalmente controlando a liberação do citocromo C das mitocôndrias para o citosol. Isso é crucial porque o citocromo C, uma vez liberado, se liga a uma proteína chamada APAF1, formando um complexo conhecido como apoptossomo. Esse apoptossomo recruta e ativa a caspase 9, que, por sua vez, ativa outras caspases, as chamadas caspases executoras, dando início à cascata que leva à destruição controlada da célula. Bom, no slide vocês vão observar imagens de microscopia e são mostradas a diferença entre células controle e células tratadas com radiação UV, que é um estímulo apoptótico. Nas células tratadas, a gente vê que o citocromo C deixa as mitocôndrias e se espalha pelo citosol, indicando que a apoptose foi ativada. É interessante também que dentro da família BCL2 existem proteínas que atuam como sensores, chamadas de proteínas BH3 apenas. Elas percebem sinais de dano celular e ajudam a ativar as proteínas pró-apoptóticas. Por fim, o que determina se uma célula vai viver ou morrer por essa via é o equilíbrio entre essas proteínas da família BCL2. Se as pró-apoptóticas dominam, a célula entra em apoptose. Se as antiapoptóticas forem mais ativas, a célula sobrevive. Mesmo que seja danificada, o que pode ser um problema em casos como câncer. Então, entender esse mecanismo é essencial em diversas áreas da saúde, como o estudo do câncer, doenças neurodegenerativas e também na nutrição, já que o estado celular pode influenciar processos anti-inflamatórios e metabólicos. Agora, dando continuidade à explicação da via intrínseca por apoptose, eu vou falar sobre como as proteínas efetoras e as BH3 da família BCL2 entram em ação após o estímulo apoptótico. Quando uma célula recebe um sinal interno de dano, como estresse oxidativo ou lesão no DNA, as proteínas efetoras da família BCL2, principalmente BAX e BAC, elas são ativadas. Essas proteínas se oligomerizam da membrana externa da mitocôndria e promovem a liberação do citocromo C e de outras proteínas pró-apoptóticas, que ficam no espaço intermembrana mitocondrial. Essa liberação ela é essencial para dar início à formação do apoptossomo e ativar a cascata das caspases, como eu já tinha comentado anteriormente. Mas, para que tudo isso aconteça, um grupo específico de proteínas é fundamental. As proteínas BH3 apenas, como BID, BIM, PUMA e NOXA. Elas funcionam como verdadeiros sensores de estresse celular. Quando a célula sofre um tipo de lesão ou privação de fatores de sobrevivência, essas BH3 são ativadas e agem de duas formas principais, sendo elas primeiro, podem se ligar a proteínas antiapoptóticas da família BCL2, como BCL2 e BCLXL, inativando sua função protetora, e também elas podem interagir diretamente com BAX e BAC, promovendo sua ativação e agregação na mitocôndria.
Ou seja, as BH3, elas fazem o papel de liberar o freio que impede a apoptose, ao mesmo tempo que ativam o acelerador. As BH3, elas neutralizam as proteínas antiapoptóticas, permitindo que as efetoras BAX e BAC se ativem e formem poros na membrana mitocondrial, por onde o citocromo C e outras proteínas vão sair. Esse equilíbrio entre proteínas anti- e pró-apoptóticas é tão crítico que cada célula de mamífero normalmente precisa de pelo menos uma proteína antiapoptótica para continuar viva. E isso tem um impacto direto em diversas áreas da saúde, como, por exemplo, tumores que costumam superestressar proteínas como BCL2 para evitar que a célula morra, e mesmo quando há danos graves no DNA. E muitas pesquisas atuais focam em inibidores de BCL2 justamente para restaurar a capacidade apoptótica em células tumorais. Além disso, é interessante observar que cada BH3 ela pode ser ativada por estímulos específicos. Como assim? A proteína BID ela é ativada quando a apoptose extrínseca, que é aquela que vem de fora da célula. Ela precisa se conectar com a via mitocondrial, funcionando como uma ponte entre dois caminhos. Então, para resumir, o que determina se uma célula vai entrar ou não em apoptose pela via mitocondrial é a interação e o equilíbrio entre três grupos de proteínas da família BCL2. As antiapoptóticas, que bloqueiam a morte celular, as efetoras, que são BAC e BAX, e a BH3, que ativam ou inibem as outras, dependendo da situação da célula. Esse mecanismo é extremamente bem regulado e mostra o quanto a célula é capaz de tomar decisões complexas baseadas em seu estado interno. Por fim, é importante destacar que, como a ativação da cascata de Caspases leva à morte celular de forma irreversível, a célula precisa de mecanismos rigorosos de controle para garantir que a apoptose só aconteça quando for realmente necessária. Um dos principais mecanismos de defesa celular nesse sentido é a atuação das IAPs, que são as inibidoras de apoptose. Elas são uma família de proteínas que bloqueiam diretamente a atividade das caspases. As IAPs foram descobertas inicialmente em certos vírus de insetos, como baculovírus, e que infectam células e impedem que essas células cometam suicídio antes que o vírus complete sua replicação. Hoje nós sabemos que essas proteínas também são produzidas pelas nossas próprias células. Essas IAPs têm regiões chamadas de domínios BIR, que permitem que elas se liguem diretamente às caspases ativadas e as inibam diretamente. Além disso, elas também podem promover a ubiquitinação das caspases, marcando essas enzimas para destruição pelos proteassomos. Dessa forma, as IAPs funcionam como uma barreira final, garantindo que a apoptose só avance quando for realmente necessária. Por outro lado, nosso organismo também possui proteínas chamadas de anti-IAPs, que são ativadas em momentos de dano celular mais grave. Essas proteínas neutralizam a ação das IAPs, permitindo que a cascata de Caspases prossiga. Na imagem mostrada no slide, nós vamos ver um resumo visual dessa regulação. Bom, quando não há estímulo apoptótico, as proteínas antiapoptóticas da família BCL2 estão ativas, bloqueando as proteínas efetoras e impedindo a liberação de citocromo C. Já na presença de um estímulo apoptótico, as BH3 inativam as antiapoptóticas, permitindo que BAX e BAC se ativem e provoquem a liberação de proteínas mitocondriais, incluindo o citocromo C. Uma vez que essas proteínas entram no citosol,
a apoptose começa, mas só continua se as caspases não forem bloqueadas pelas IAPs. Ou seja, existe uma série de freios e contrapesos dentro da célula, controlando com muita precisão quando e como a apoptose será ativada. Isso é essencial para manter o equilíbrio entre sobrevivência e morte celular e evitar tanto a perda de células saudáveis quanto a sobrevivência de células que deveriam ser eliminadas, como, no caso, as do câncer. Essa regulação ela é extremamente fina e mostra como a apoptose não é um simples botão de desligar, mas sim um processo altamente controlado e sofisticado. Olá, Ana Beatriz, novamente para encerrar aqui minha apresentação, e eu vim falar sobre os fatores de sobrevivência extracelulares que vão inibir a apoptose de vários modos. Bom, os sinais entre as células controlam a vida ou a morte celular. Alguns sinais externos mandam a célula se destruir, como o ligante faz ou os hormônios durante o desenvolvimento. Por exemplo, o hormônio da tireoide, que faz a cauda do girino sumir, ou os sinais que eliminam as células entre os dedos. Bom, mas também existem os fatores de sobrevivência, que vão fazer justamente o contrário. Eles vão evitar que a célula morra. Muitas células precisam receber esses sinais o tempo todo para continuarem vivas. Isso vai garantir que só sobrevivam quando e onde forem totalmente necessários. E um exemplo legal disso seria o sistema nervoso, onde os neurônios competem por fatores de sobrevivência. E só os que conseguem esses sinais vão continuar vivos. Isso regula naturalmente a quantidade das células. E esses fatores de sobrevivência vão funcionar se ligando a receptores na superfície da célula. Isso vai ativar caminhos que vão bloquear a apoptose, muitas vezes agindo sobre as proteínas da família BCL12, que são tipo protetoras contra a morte celular. Agora vamos para a explicação da imagem. As células, elas só sobrevivem se elas forem queridas pelo corpo. Elas precisam receber sinais de outras células, dizendo, fica aí, e esses seriam os fatores de sobrevivência. Sem esses sinais, as células vão entender que não são mais necessárias e vão realizar a apoptose, ou seja, a autodestruição. Isso vai ajudar a manter o número certo de células em cada lugar. Me chamo Stephanie Lopes e agora vou falar como os fagócitos removem células apoptóticas. Bom, a gente sabe que o processo de apoptose é um processo extremamente organizado. Então, uma célula apoptótica e seus fragmentos não se rompem e liberam seus conteúdos, mas permanecem intactas para ser eficientemente comidas ou fagocitadas por células vizinhas. Isso evita qualquer liberação de material inflamatório e por isso não disparam respostas inflamatórias. Esse engolfamento depende de modificações químicas na superfície da célula apoptótica, que funcionam como sinais para recrutar as células fagocíticas. Um desses sinais envolve a fosfodicerina, um fosfolipídio que normalmente está na parte interna da membrana, mas que na apoptose vira para a folha externa. Isso provavelmente acontece por ação das caspases sobre proteínas que controlam essa distribuição. Além disso, as proteínas solúveis reconhecem essa fosfodicerina exposta e se ligam a receptores nas células vizinhas ou nos macrófagos, iniciando o processo de engolfamento. Mas os macrófagos, eles não fagocitam células saudáveis, mesmo que haja exposição de fosfodicerinas. Por essas células expressarem sinais inibitórios que impedem a fagocitose, assim para serem eliminadas, as células apoptóticas devem perder ou inativar o sinal de não me comam. Meu nome é Letícia e agora eu vou falar um pouco sobre o tópico apoptose excessiva ou insuficiente pode contribuir para doenças. Então, a apoptose, quando sofre alterações, seja por excesso ou por deficiência, pode vir a surgir diversas doenças. Em situações que a apoptose está em excesso, como em infartos e acidentes vasculares cerebrais, como os AVCs, muitas células acabam sendo destruídas, agravando o quadro clínico. Por isso, tem pesquisas que estão em andamento focadas em desenvolver inibidores de caspases, com o objetivo de reduzir essa perda celular nesses casos. Por outro lado, quando a apoptose é inibida de forma indevida, o risco de desenvolver câncer aumenta.
E isso acontece porque células com mutações ou danos no DNA que deveriam ser eliminadas continuam sobrevivendo e continuam se multiplicando. E um dos mecanismos mais comuns para essa inibição envolve a superexpressão do gene BCL2. Esse gene produz uma proteína com ação anti-apoptótica. Essa proteína ela bloqueia o processo de morte celular e isso favorece a sobrevivência de células tumorais. Já o gene P53, ele é conhecido como o guardião do genoma, e ele tem um papel oposto, ele induz a apoptose em células danificadas. Então, em muitos tipos de câncer, esse P53, ele está mutado ou ele está inativo, o que impede essa resposta protetora. E como forma de intervenção terapêutica, estão sendo desenvolvidos fármacos como ABT-737, que atua bloqueando proteínas anti-apoptóticas, como BCL2, e restabelecendo essa capacidade da célula de entrar em apoptose. E esses exemplos, eles demonstram como a regulação da apoptose está diretamente relacionada à prevenção e ao tratamento de doenças. E entender essas vias é essencial tanto para o diagnóstico quanto para o desenvolvimento de novas terapias. Bom, então, com isso a gente consegue perceber o quanto a apoptose é fundamental para manter o bom funcionamento do corpo. Quando ela acontece na medida certa, tudo segue em equilíbrio, mas quando esse processo falha, seja por excesso ou pela falta dele, podem surgir doenças bem sérias. Obrigada pela atenção. Espero que a explicação tenha ajudado a tornar esse conteúdo mais claro e interessante.